Olá a todos e todas, dando continuidade aqui ao nosso estudo, dos autovetores e autovalores. Nós vamos falar agora de autoespaço associado a um autovetor. E daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou comentar sobre o que seria esse polinômio característico. Então, não sei se vocês perceberam nos últimos exemplos que eu fiz, na busca lá de autovalores e, consequentemente, os autovetores associados. Se nós olharmos a descrição dos conjuntos em que apareciam, vocês vão perceber que cada um desses caras era um subespaço vetorial. Por exemplo, esse último caso aqui, onde nós tínhamos esse operador linear, do R3 no R3. Aqui está a cara dele, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. E aí nós vimos que nós tínhamos três autovalores, lambda 1 igual a 1, nós tínhamos lambda igual a 0 e lambda igual a 2, certo? Aí vejam o conjunto dos autovetores associados. No caso do lambda 1, nós tínhamos o conjunto dos vetores da forma 0, menos z, 0, com z diferente de 0. Para lambda igual a 0, nós tínhamos os vetores da forma x menos x e 0, com x diferente de 0. E no caso do lambda igual a 2, nós tínhamos os vetores da forma x, x e 0. Naturalmente o x sendo diferente de 0, porque o vetor nulo não é autovetor de nenhum autovalor. E aí percebam que todos esses conjuntos de vetores, autovetores associados a um determinado autovalor, eles são muito próximos de ser um subespaço vetorial. A única diferença é que não temos o zero. Veja esse conjunto aqui, o conjunto de todos os vetores dessa forma, se eu incluir o vetor nulo, ele vai acabar sendo um subespaço do meu espaço maior. E isso acontece para todos esses conjuntos aqui, no caso aqui, o conjunto dos vetores 0, menos z, z, aí admitindo que o z pode ser 0 para eu incluir o vetor nulo, porque o vetor nulo tem que estar em todo o espaço vetorial, nós acabamos por ter um subespaço. E aí fica a dúvida se isso é uma coincidência ou não, Naturalmente, matemática dificilmente, às vezes acontece, mas nem sempre as coisas que aparecem com frequência são coincidências. E aí nós vamos ver que não é coincidência nenhuma mesmo. Nós temos que, dado o conjunto dos vetores associados a um mesmo autovalor, esse conjunto vai ser sempre um subespaço vetorial. E aí, para isso, nós vamos provar esse teoreminha aqui, de enunciado bastante simples. Deixa eu copiar aqui. E aí nós vamos poder concluir isso que eu acabei de comentar. Ou seja, veio um espaço vetorial sobre um corpo K, lembrando sempre que aparecer esse corpo K, estamos tratando do conjunto dos números reais. E T, um operador que sai, como eu falo, um operador é uma aplicação linear que sai de um espaço vetorial nele próprio. E aí veja o que diz esse teorema. Se nós temos esse operador linear e V é um autovetor associado a um autovalor lambda, então todo vetor não nulo W, que é um múltiplo desse vetor V, que é associado ao autovetor valor lambda, também vai ser um autovetor associado a esse autovalor. E a mesma coisa, se eu pego dois autovetores associados a um mesmo autovalor lambda, a soma deles também vai ser um autovetor associado a um autovalor lambda. E aí como é que a gente pode provar isso? Vamos começar aqui com calma. Esse é o primeiro item. Então, se V é um autovetor associado a um autovalor lambda, então eu sei que T, na verdade, desculpa, eu quero esse W, ele é um múltiplo desse autovetor associado ao autovalor lambda. Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Quem é T de W? T de W, eu sei que W, como ele é um múltiplo desse vetor V, isso é alfa vezes V. Mas como eu estou com aplicação linear, nós sabemos que eu posso tirar escalares da minha aplicação, então isso aqui é a mesma coisa que alfa T de V, Mas como V é um autovetor associado a esse autovalor lambda, o que eu sei? T aplicado nesse cara é lambda vezes o próprio vetor V, Então esse aqui seria alfa vezes T de V, mas T de V é quem? Lambda V, certo? Mas lambda é um escalar, alfa também, então a gente sabe que eu posso arrumar esses caras na posição que achar mais interessante para mim. Isso aqui é a mesma coisa que lambda alfa V, mas nós sabemos que alfa vezes V é W. Então aqui eu tenho lambda vezes W. Então vejo que aplicar T nesse vetor W foi lambda vezes esse próprio vetor, que por definição significa dizer
que W é um autovetor associado ao alto valor lambda, certo? A mesma coisa agora, ó, vamos ver o que acontece aqui com a soma. Então eu tenho que V1 e V2 são autovetores associados a esse alto valor. Vamos ver o que acontece quando eu faço T de V1 mais V2, né? Como isso aqui é uma aplicação linear, nós podemos separar essa soma. Isso é T de V1 mais T de V2, né? Mas, por definição, né, V1 é autovetor associado a esse alto valor, né, desse operador. Então, T aplicado nele é lambda vezes o V1. A mesma coisa para o V2, né? V2 é um autovetor associado a esse alto valor, então T de V2 é lambda V2. Mas aqui eu tenho lambda multiplicando esses dois vetores, eu posso colocar evidência, e seria lambda V1 mais V2. Né? Então, vejo que aplicar T na soma desses dois vetores é simplesmente pegar esse resultado dessa soma e multiplicar por lambda. Né? Então, por definição do que significa ser um autovetor associado a este alto valor, nós podemos concluir que V1 mais V2 acaba sendo o resultado disso, né? Um autovetor associado a esse alto valor. E aí, como consequência disso, veja que se eu juntar todo mundo no conjunto, né? Todos os autovetores associados a esse mesmo alto valor lambda, né? Fixei um alto valor e coloquei todo mundo no conjunto, vai ficar faltando um vetor nulo, né? Porque vetor nulo, como eu já comentei, não é autovetor associado a nenhum alto valor. Então, se a gente pega o conjunto de todos os autovetores associados ao mesmo alto valor lambda e coloca o vetor nulo nesse saco, né? Isso aqui vai acabar nos dando um subespaço vetorial. Porque quais são as condições para que um conjunto seja um subespaço vetorial? Primeiro é que ele seja fechado para a soma, né? Ou seja, se você somar dois vetores que estão lá dentro, isso continua estando lá dentro. Né? Então eu peguei dois vetores que estão nesse conjunto, né? Que é ser um autovetor associado a esse cara. Quando eu somei, continuou estando nesse conjunto, né? Continua sendo um autovetor desse alto valor. Né? E quando eu multiplico por um escalar, isso deveria continuar nesse conjunto. E continua, né? Porque se eu peguei esse vetorzinho V que está nesse conjunto, é o conjunto de todos os autovetores associados ao alto valor lambda. Quando eu aplico o T nesse vetor, né, eu vi que ele continua sendo um autovetor associado a esse alto valor. Então ele está nesse conjunto, né? Porque a definição desse conjunto é ser autovetor associado a esse alto valor. Então, quando a gente junta essas duas informações, nós podemos concluir, né, em decorrência desse teorema, que o conjunto de... Deixa eu agora abrir o slide aqui, né? O conjunto de todos os autovetores de T associados a um alto valor, juntamente com o vetor nulo, né, já comentei por quê, é sempre um subespaço de V. Né? E aí a gente vai dar um nome especial para esses subespaços, que é autoespaço associado ao alto valor lambda. Né? Então, veja a definição do que é um autoespaço. Então, se eu tenho um operador T, né, de V em V, e lambda é um alto valor desse operador, né? Então, o subespaço vetorial, que é formado por todos os vetores, né, que são autovalores associados a esse lambda, são autovetores associados a esse lambda, né, ou seja, todos os caras tais que T de V é lambda V, né, incluindo o zero, porque o vetor nulo sempre verifica essa propriedade para qualquer número, para qualquer escalar, né, e aí isso aqui dá um subespaço, nós vamos chamar de autoespaço associado a esse alto valor lambda. E a anotação vai ser V indexado por esse lambdazinho, ou como a gente vai encontrar mais à frente aí, né? V, entre parênteses, eu coloco esse lambdazinho aqui também, para indicar que é o autoespaço associado a esse alto valor lambda. Naturalmente está associado também ao operador, né? Mas quando a gente omite é porque já está claro qual é o operador que estamos trabalhando. Então vamos ver aqui alguns exemplos do que nós já fizemos. Né? Na aula passada, nós calculamos, né, os autovalores desse operador linear aqui, né, que são as reflexões no plano. Né? Então, no caso, eu tenho uma reflexão em torno do eixo x. Né? Eu pego um vetorzinho dessa forma e levo nessa imagem. Né? Ele acaba refletindo em relação ao eixo x. E nós vimos que o conjunto dos autovalores desse operador era lambda 1 e lambda 2 igual a menos 1. Né? E aí, associado a esses autovalores, nós tínhamos os conjuntos. Né? A lambda 1 igual a 1, nós tínhamos os vetores da forma x0, né? Como já falei, x sendo diferente de zero, para não incluir o vetor nulo. Né? Então, veja que o autoespaço V1, né? Que é esse alto valor, né? O autoespaço associado a 1,
é o conjunto dos pares do R2, tais que o y é igual a zero, né? São os vetores dessa forma aqui. Então, esse é o alto espaço associado a este alto valor. Da mesma forma, o alto espaço associado a este alto valor aqui, né, que é o menos 1, é o V de menos 1, é o conjunto dos vetores da forma 0y, né? Ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados do R2, tais que a coordenada x desse vetor é 0, certo? E vamos ver mais alguns exemplos aqui. Eu não estou fazendo isso com tanta calma assim, tudo de novo, porque nós já vimos, né, quem são esses altos valores na aula passada. Agora veja que esse operador aqui, né, que é aquela reflexão em torno do primeiro e terceiro quadrantes, né? É o operador linear que leva um par da forma xy em menos x menos y. Nós vimos que esse operador aqui só tinha um alto valor, que no caso era o menos 1, né? E todos os autovetores eram da forma qualquer par xy, exceto o vetor nulo, né? Só que como eu estou pensando no alto espaço, eu acabo incluindo o vetor nulo nessa brincadeira, nesse conjunto, né? Então, associado a este alto valor aqui, eu tenho todo o espaço R2, né? Todo o R2 aqui, ele seria o alto espaço associado a este operador, ok? Vamos lá para mais um. Reflexão em torno do eixo Y, né? É parecido com a reflexão do eixo X, só muda a posição das coordenadas dos vetores, né? Veja que os autovalores continuam sendo 1 e menos 1, só que agora associado a 1, eu tenho os vetores, né? O alto espaço é o conjunto dos pares do R2, né? Tais que a coordenada x é 0, né? Ou seja, os vetores dessa forma, incluindo o vetor nulo, né? E o alto espaço associado ao menos 1 seria esse conjunto aqui, né? Conjunto dos pares ordenados, onde o y, a coordenada y é 0, ok? Esse exemplo aqui é muito parecido com o primeiro, acabei falando um pouquinho rápido mesmo. Agora, temos esse aqui, né? Que na verdade, esse operador, ele é uma generalização desses caras aqui, né? Veja que ele pega um par xy e leva em ax by, né? Veja que é o que nós tínhamos aqui, onde nesse caso o a era menos 1, o b era 1, né? Aqui nós tínhamos a igual a menos 1, b também igual a menos 1, e aqui eu tinha a igual a 1, b igual a menos 1. Então estamos fazendo esses exemplos anteriores, só que de um caso mais geral agora, né? Observe que na aula passada nós tínhamos dois casos a considerar, que era quando a era igual a b e quando esses números aqui eram distintos, né? Esses escalares eram distintos. No caso de a ser igual a b, nós vimos que o único alto valor associado a esse operador era o quê? O próprio escalar a que multiplica aqui, né? Nesse operador. E quem eram os autovetores? Era tudo o R2, exceto o vetor nulo. Como eu estou pensando em alto espaço, eu coloco esse vetor nulo no conjunto e eu vou acabar tendo que o meu alto espaço associado a este alto valor A é todo o R2, ok? Veja que foi o que aconteceu aqui, né? O caso onde A é igual a B é justamente esse caso particular aqui, né? Nós temos, ó, A igual a menos 1, B igual a menos 1, ou seja, A igual a B. O alto valor associado, o alto valor desse operador era o próprio constante que eu estou multiplicando, que no caso aqui é o menos 1, né? E veja que o alto espaço foi todo o R2, certo? Vamos ver agora o que acontece quando são distintos, né? Se A fosse diferente de B, nós vimos que nós tínhamos dois autovalores, né? A era um alto valor, B era outro alto valor, né? E os autovetores associados eram de que forma? Ó, associados ao alto valor A, nós tínhamos os vetores da forma x0, né? Com x diferente de 0. E associados ao alto valor B, nós tínhamos 0y, né? Com y diferente de 0. E aí os autoespaços associados são quem? São todos os pares do R2, tais que, nesse caso aqui, né, associados ao alto valor A, nós temos a coordenada y sendo 0. E associados a esse alto valor B, nós temos o quê? Todos os pares, tais que a coordenada x é igual a 0. Né? Ou seja, foi o que coincidiu aqui, né? Veja que aquele primeiro exemplo nós tínhamos A igual a 1, B igual a menos 1, né? Que foi esse caso aqui, ó. A sendo 1, B igual a menos 1, associado a esse alto valor A, que no caso é 1, né? É o próprio conjunto do xy, tais que y é igual a 0, né? E associados a esse alto valor aqui, o alto espaço associado a ele era o conjunto dos vetores da forma onde a primeira coordenada é 0, né? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer essa mesma análise que eu acabei de fazer, né? Para caso A igual a menos 1, B igual a 1, para este exemplo aqui, ver que as coisas
acaba coincidindo. Ou seja, nós fizemos, no caso, a generalização desses três operadores que eu comentei antes, ok? Então, vamos agora para um outro operador um pouquinho diferente, né? Esse eu havia feito também na última aula, que eu ainda comentei que nas notas de aula lá que eu compartilhei com vocês tinha um pequeno erro, corrigi, então eu sugiro que vocês, neste exemplo aqui, deem um foco um pouquinho maior ao meu slide do que na própria apostila, né? Porque tem um errinho lá. Então, nós vimos, né, que os autovetores, autovalores, né? Opa, aqui, desculpa, ó, tá errado, viu? Autovalores do operador T, né? Autovetores são vetores, autovalores são números, né? Então, os autovalores associados a esse operador T são quem? 1, 0 e 2, foi o que nós calculamos na aula passada, né? E os autovetores associados, né? Associados ao lambda 1 igual a 1, eram os vetores da forma 0 menos e e z, com z diferente de 0, acabou não saindo aqui também. Associados ao alto valor 0, nós tínhamos os vetores da forma x menos x e 0. E associados ao alto valor 2, nós tínhamos o quê? X e 0. Né? Obviamente, o vetor nulo não pertence a nenhum desses caras aqui. E aí, quem são nossos autoespaços também? Aqui eu preferi mudar um pouco a linguagem, não dar em notação de conjunto, mas dar em notação de geradores. Né? Vejo que o autoespaço associado ao alto valor lambda igual a 1 seria quem? O espaço gerado por 0, menos 1 e 1. Né? Então, o alto espaço V, né, associado ao alto valor 1 é o cara gerado, né, o subespaço gerado pelo vetor 0, menos 1, 1. Associado ao alto valor 0, nós temos o alto espaço gerado por 1, menos 1 e 0. E associado ao alto valor 2, nós temos o quê? O alto espaço gerado pelo vetor 1, 1, 0. Ok? Um detalhe interessante que naquelas notas não acaba de ser comentado, né? É observar que o alto espaço associado ao alto valor 0 é o próprio núcleo do operador T, né? Porque o que é? Aí aqui eu não vou fazer muita prova, mas só vou fazer um comentário mesmo. O que é o alto espaço associado ao alto valor, né? É o conjunto de todos os vetores, tais que vale isso aqui, né? A imagem desse vetor pelo operador é multiplicar por ele, por esse escalar aqui que é o nosso alto valor. Quem é então o alto espaço associado ao alto valor 0, né? Se existir, se isso realmente for um alto espaço. Veja que é o conjunto dos vetores que são levados no vetor nulo, né? Mas por definição o que é isso? O núcleo, né? Então, o núcleo a gente pode sempre enxergar como sendo o alto espaço associado ao alto valor 0, né? Percebam que às vezes esse alto espaço ele é trivializado, né? Quando o núcleo acaba sendo trivial, só tem o vetor 0, que é o caso onde o nosso operador linear é injetivo, né? Já comentei nessas aulas acerca de injetividade de operadores, né? Um operador é injetivo se somente se, né, o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo, né? Então, se o lambda igual a 0 não for um alto valor, né, nós temos o quê? Que é a nossa operador linear injetivo, porque o alto espaço associado só tem um vetor nulo, né, que acaba se tornando trivial, ok? E aí, uma proposiçãozinha para fechar essa primeira parte da aula de hoje, né, é mostrar que a interseção dos autoespaços associados a autovalores distintos é trivial, ou seja, só tem um vetor nulo lá nessa interseção. Então, essa proposição diz o quê? Se eu tenho dois autovalores distintos de um operador linear, né, lambda 1 e lambda 2, né? Então, se eu faço o autoespaço associado ao lambda 1 e intersecto com o autoespaço associado ao lambda 2, o único vetor que vai aparecer nessa interseção é o vetor nulo, né? E a provazinha é bem simplesinha. Eu vou até aproveitar o slide, que é o seguinte, ó. Vamos pegar um vetor V que esteja nessa interseção, né, desses dois autoespaços. Mas se V está nesse autoespaço aqui, o que eu sei afirmar sobre ele? Eu sei que o operador T aplicado nesse cara é multiplicar por V1, né, que é a definição do que significa estar nesse espaço. Multiplicar por lambda 1. Da mesma forma como ele está na interseção, né, está na interseção está nos dois ao mesmo tempo. Então ele também está no V de lambda 2, e por definição do que é estar nesse conjunto é o quê? Quando eu aplico o T nele, isso resulta em lambda 2 vezes ele mesmo, né? Então, essa condição aqui significa esse sistema, né? T de V é lambda 1V e T de V é lambda 2V.
Mas como esses caras são iguais, eu posso igualar esses dois membros do lado direito, né? E concluir que lambda 1V é igual a lambda 2V, né? Que é o que está aqui. Beleza, mas eu posso jogar esse cara então agora para a esquerda, né? E colocar esses lambdas, colocar o V em evidência, né? Veja que eu estou com lambda 1V menos lambda 2V igual a zero, né? Se eu monto isso aqui bonitinho. Aí eu coloco o V em evidência, eu vou estar com lambda 1 menos lambda 2V igual a o vetor nulo, né? Mas como eu estou admitindo que lambda 1 é diferente de lambda 2, isso aqui é diferente de zero, né? Porque a condição para essa diferença ser zero é que esses caras são iguais. Então, como esses caras são diferentes por hipótese, né? Isso aqui é diferente de zero, o que vai acabar implicando que esse meu vetor aqui tem que ser o vetor nulo, né? Então, vejo que o único vetor que eu consigo pegar na interseção desses dois autoespaços é o vetor nulo, né? Eu peguei um Vzinho que está aqui, peguei ele de uma maneira arbitrária, não dei nenhuma cara para ele, e com alguma série de argumentos lógicos eu acabei concluindo que esse vetor tem como única possibilidade de ser o vetor nulo. Então, portanto, a interseção desses autoespaços aqui é formada simplesmente pelo vetor nulo, né? Beleza? E aí, na próxima aula, antes de chegar no próximo vídeo, aqui, próxima aula, né? Veja que associado a cada alto valor, né, nós temos um alto espaço e todo espaço vetorial tem base, né? Então nós vamos associar a cada alto valor um certo número a eles, né? Que é o seguinte, que nós vamos chamar de multiplicidade geométrica. Então, dado V um alto espaço, ou um espaço vetorial sobre R, né, de dimensão finita, e T um operador linear. Então, se lambda I é um alto valor desse operador T, nós vamos chamar de multiplicidade geométrica desse alto valor como a dimensão do alto espaço, ou seja, o tamanho da base do alto espaço gerado, né, do alto espaço associado a este alto valor, né? Então, é simplesmente saber a dimensão do alto espaço. E aí, nesse caso, nós denotamos aqui, ó, multiplicidade geométrica associado a este alto valor lambda I. Então, vamos voltar nos exemplos anteriores aqui e ver a multiplicidade geométrica de cada um desses exemplos, né? Primeiro, vejamos aqui, né? Como eu já comentei que esse exemplo, são casos particulares, nesses três primeiros exemplos, são casos particulares desse quarto aqui, então vamos pensar somente neles, né? Lá onde A é igual a 1, B é igual a menos 1, ou ambos são menos 1, né? Então vamos pensar de uma maneira logo abstrata e pensar de uma maneira geral aqui nesse exemplo. Percebam, ó, o caso onde A era igual a B, né, nós tínhamos o quê? Um único alto valor, que era lambda 1 igual a essa mesma constante A que multiplica aqui, e nós vimos que o alto espaço associado era o próprio R2, né? Ou seja, o alto espaço associado ao alto valor A era o próprio R2. Então, neste caso aqui, nós temos o quê? Que a multiplicidade geométrica do alto valor A é 2, né? Porque 2 é a dimensão do alto espaço associado a ele, certo? Isso no caso onde A é igual a B. Se A for diferente de B, nós vimos que nós tínhamos dois autovalores distintos, né? A era um alto valor, B era outro, né? E aí o que nós tínhamos aqui, né? O alto espaço associado ao A era esse conjunto aqui, né? Os x, y, tais que y era igual a zero, né? Que eu posso até pensar em termos de geradores, né? Era o alto espaço gerado por esse vetor, né? E aí, no caso, qual é a dimensão desse alto espaço? A dimensão desse cara, como eu só tenho um vetor na base, né, é 1. Ou seja, a dimensão desse alto espaço é 1, então nós podemos dizer, na verdade, não preciso nem fazer essa implicação, porque esses números acabam sendo os mesmos, né? A multiplicidade geométrica do alto valor A, né? Então, a dimensão do alto espaço, essa igualdade aqui sempre é verdadeira, é a definição, né? A dimensão do alto espaço V de A, nós chamamos de multiplicidade geométrica do alto valor A. A mesma coisa aqui, né? A dimensão do alto espaço associado ao alto valor B, né? Foi 1 também, né? Que, por definição, nós chamamos de multiplicidade geométrica do alto valor B, certo? Isso no caso deles serem distintos, né? Quando era igual, a gente fez aqui antes e a multiplicidade geométrica era 2. Nesse outro exemplo aqui, né, nós vimos que tínhamos três autovalores e cada um deles tinha esses autoespaços associados, né? Associados
ao alto valor 1, nós tínhamos esse alto espaço aqui, que só tem um vetor na base, logo a dimensão desse alto espaço é 1. Então, por definição, a multiplicidade geométrica deste alto valor é 1. Né? A multiplicidade geométrica do alto valor 0 é 1. Por quê? Porque a dimensão do alto espaço associado ao vetor nulo, ao alto valor 0, é 1 também. Né? Da mesma forma, a multiplicidade geométrica do alto valor 2 é 1 também. Por quê? O alto espaço associado a ele é unidimensional, né? Ou seja, tem um único vetor na base. Beleza? E aí sim, vamos falar de polinômio característico no próximo vídeo.